para crescer com a palavra de Deus. E tem certos personagens da Bíblia, irmãos, que são maravilhosos. E um desses personagens que eu acho fantástico é Moisés. Moisés, ele tipifica Jesus Cristo. Em que sentido, né? Ele é o libertador de Israel. Ele é aquele homem que Deus usou para tirar o povo da escravidão do Egito, atravessar o deserto e levar para a terra prometida, que é mais ou menos, tipifica o que Cristo fez por nós. Estávamos escravos do pecado, ele nos libertou, estamos atravessando o deserto que é esse mundo, em direção ao nosso lar celestial. Moisés foi tão privilegiado, irmãos, que ele teve a oportunidade dada por Deus de estar com Cristo no Monte da Transfiguração, quando Cristo, com toda a sua glória, aparece ali para Tiago, João e Pedro, né? Com a sua glória, aparece Moisés e Elias para conversar com Jesus. E é um personagem fantástico, um personagem fantástico. E eu quero pegar 3 momentos da vida de Moisés, porque esses 3 momentos ensinam lições fantásticas, preciosíssimas para nós. O primeiro momento que eu quero pegar é o chamado dele, e depois nós vamos entender por que Deus o chamou. Então, essa mensagem, ela usa textos bíblicos, né, que estão no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 do livro de Êxodo, e no capítulo 12, capítulo 16 de Números, né? No capítulo 12 nós vamos ter um problema que ele teve com a sua irmã, Miriam, e no capítulo 16, um problema que ele teve com 3 sacerdotes levitas, Coré, Dantão e Abirão. E no capítulo 3, 4 e 5 é exatamente o chamado de Moisés e depois ele sendo usado por Deus para libertar o povo do Egito, tirar das mãos de Faraó do Egito. Então, mas o título dessa mensagem é um título muito particular. A mensagem, ela tem o seguinte título: Por que eu? Que foi a pergunta que Moisés fez para Deus, quando Deus mandou ele ir ao faraó. Ele falou: por que eu, Senhor? Vamos entender um pouquinho. Nós temos muitas dificuldades, irmãos, para lidar com nossas limitações, né? Nossos complexos, muitas vezes causam insegurança, a gente se fecha numa pseudo-casca para nos proteger de qualquer dor, fracasso que tenha acontecido no passado e que a gente tem medo que se repita, né? Nós encolhemos-nos naquela falsa proteção para evitar novos abalos na nossa alma, para evitar novas vergonhas. E Moisés, ele passou por isso. Moisés, vamos rapidamente contar a história de Moisés. Moisés, houve uma época, o povo de Israel estava quase 400 anos escravo no Egito, na terra de Gozém, lá no Egito. Os faraós, depois da morte de José, o povo foi crescendo, crescendo e reproduzindo, mas vieram faraós que não conheciam José e que se tornaram hostis ao povo de Israel. Quando Moisés está para nascer, surge um faraó que manda executar um genocídio de crianças. Porque ele fala: o povo de Israel está crescendo muito, daqui a pouco vai ser uma ameaça, e ordena que todas as crianças sejam mortas no momento do parto, né? 2 parteiras desobedecem a essa ordem e Moisés nasce, uma criança linda. Mas os seus pais, com muito medo que os soldados do faraó o matassem, pedem para sua irmã mais velha, que devia ser uma menina aí, não sei quantos anos teria, mas uma mocinha, faça um cestinho. Ela faz um cesto de vime, né? Forra, coloca Moisés dentro desse cesto, vai para as águas do rio Nilo e empurra esse cesto. Olha que coisa incrível, irmão. A correnteza vai levando o cesto e esse cesto vai parar em frente à filha do faraó, a princesa do Egito,
que estava se banhando nas águas do Nilo. Ela fica encantada com a criança, com a beleza da criança, e tira a criança do cestinho e dá o nome para a criança de Moisés, que em hebraico significa Moshe. Moisés significa aquele que foi tirado das águas. E ela se encanta. Miriam, estava seguindo o cestinho, e na hora que a princesa pega a criança, Miriam vai à princesa e fala: ó, princesa, a senhora não quer que eu chame uma ama de leite hebreia, que as mulheres hebreias têm muito leite e podem ajudar na amamentação dessa criança? A princesa: sim, faça isso e eu vou pagar um salário. Ela vai para o palácio morar comigo e eu vou pagar um salário. Miriam volta correndo e chama a própria mãe de Moisés. Olha só como é que Deus agindo em todas essas jesuicidências aqui, né? Chama a própria mãe de Moisés para ser a ama de leite do seu próprio filho e ainda recebendo salário. Ela era uma escrava. Moisés então cresce no palácio e é praticamente adotado pela família do faraó. Ele vira um príncipe do Egito, né? Tem até um desenho animado chamado O Príncipe do Egito. Ele se torna o príncipe do Egito. Quiçá, ele seria o sucessor do faraó. Ele é educado em todas as ciências do Egito, em toda a tecnologia do Egito, que era o maior e mais poderoso império da Terra naquele momento. Pois bem, então, quando Moisés atinge a idade de 40 anos, ele vai, possivelmente pela influência da sua mãe, da sua irmã, que falam para ele: ó, você não é egípcio, você é um hebreu, você é filho de Abraão, nós temos a promessa do nosso Deus que nós vamos sair um dia dessa terra aqui e vamos para a terra prometida. Isso era uma promessa que todo judeu tinha. E o nosso povo estava oprimido como escravo. E um dia Moisés vai visitar o seu povo e vê um oficial do exército, ou um capataz, sei lá, chicoteando um judeu. Moisés fica indignado e mata esse oficial, esconde o corpo. No dia seguinte ele volta, na esperança que os judeus o recebessem, sei lá, com uma espécie de protetor. E os judeus ficam indignados com ele, né? Os hebreus, né, ficam indignados com ele. Você causou a morte desse oficial, nós vamos sofrer muito agora na mão do faraó, e ameaçam ele, e Moisés acaba fugindo, fugindo para nunca mais voltar, entre aspas, né, porque ele vai voltar. Ele foge para o deserto de Midian, né? E quando olha só, ele tinha 40 anos. Ele abre nessa fuga, ele esquece, com medo do próprio faraó matá-lo, esquece que ele é príncipe, esquece que é tudo. E quando ele chega nesse deserto, ele vê uma mulher bonita, uma pastora de ovelhas, uma etíope, uma cuxita, que é filha de Cush, né? Um dos descendentes de Noé, uma negra, uma mulher negra bonita, chamada Zípora. E ele, olhando aquela mulher, no momento que chega alguns beduínos para atacá-la, Moisés parte para cima desses beduínos, defende essa mulher, e ela leva ele para a casa do seu pai, um sacerdote de Midian chamado Jetro, e Moisés vai se tornar pastor de ovelhas de Jetro. E se casa com Zípora, no qual ele vai ter 2 filhos. Reparem aí, um homem que foi preparado, uma educação mais top que você imaginar da época, de repente vai exercer uma profissão mais humilde daquela época, que era pastor de ovelhas. Isso deve ter certamente afetado toda a sua autoestima. Eu sou professor universitário, né, de uma universidade federal. Então, eu vejo muitas vezes alunos brilhantes, brilhantes, se formando na área de engenharia, e não só na área de engenharia, mas em várias outras áreas dentro da universidade, e que quando cai no mercado de trabalho não consegue trabalhar naquilo que ele se formou, naquilo que ele se preparou. Às vezes é obrigado a aceitar um emprego humilde para poder sobreviver. E isso afeta profundamente a autoestima dele, né? É uma sensação ruim, uma sensação de fracasso, de inutilidade.
E aí Moisés vai ficar 40 anos, irmãos, cuidando de ovelha. Da idade de 40 até a idade de 80 anos, já velhinho, já um ancião. E um dia ele pastoreando as ovelhas, ele chega, está em Êxodo capítulo 3, de 1 a 11, ele se aproxima e vê um arbusto pegando fogo, uma sarça pegando fogo, só que o arbusto não era consumido pelo fogo. Ele fica maravilhado com aquilo, e ele fala, nossa, aquele arbusto não está sendo consumido pelo fogo. Ele se aproxima e um anjo do Senhor, que quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, entendemos que é o próprio Cristo antes da sua encarnação. À medida que ele se aproxima do arbusto, ele fala, para aí, Moisés, 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 ele, eis-me aqui, fica aí, isso aqui é terra santa, tira a sandália dos seus pés, e fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e ouvi o clamor do meu povo no Egito, o sofrimento causado pela escravidão no Egito, e agora resolvi libertar o meu povo para levar para a terra prometida a Abraão. Terra dos Jebuseus, dos Heteus, etc, vários povos que habitavam lá. E eu quero usar você para fazer isso. Eu quero que você vá ao faraó e diga para ele, para libertar o meu povo, para que meu povo venha para o deserto para me adorar, para me cultuar. Imagina a cabeça de Moisés, irmão. Um homem de 80 anos, velhinho, que esqueceu todo o seu passado, toda a sua formação, vai ter que ir ao homem mais poderoso do planeta, dar essa ordem que Deus deu. Moisés começa a ponderar com ele. Não. Eu não, senhor. Parece um peixe ensaboado, né? Ele começa, eu não. Ele começa a falar, não, eu não tenho condições. Ele suplica, ele insiste. Eu não sou a pessoa certa para fazer essa tarefa. E ele insiste tanto que Deus fica irritado com ele. E Deus, Moisés, preste atenção, Moisés. E é eu que estou te mandando. Ele falou, não quero. Então faz o seguinte, o que você tem na mão aí, Moisés? Ah, eu tenho um cajado de ovelha. Joga no chão. Ele joga no chão e vira uma cobra gigantesca, começa a correr atrás dele, Moisés correndo para um lado para o outro, a cobra atrás dele. Aí Deus, segura agora pelo rabo a cobra. Ele segura e vira um cajado de novo. Agora, Moisés, enfia a tua mão dentro da tua roupa. Ele enfia. Tira agora, Moisés. Sai completamente leprosa. Ele dá um grito. Ah! Enfia de novo, Moisés. Ele enfia de novo e ela sai completamente curada. Está vendo, Moisés? Não existe nada no universo que possa resistir ao meu poder. Vai lá falar com o faraó. E aí Moisés, aí entra no capítulo 4, né? No verso 10 a 13 de Êxodo, ele fala assim, não, senhor, tem condição não. Eu sou ruim de falar. Eu tenho a língua presa, eu sou gago. Manda outra pessoa, Senhor. Aí Deus falou, ô Moisés, quem é que fez o cego? Quem é que fez o surdo? Quem fez aquele que vê? Vai lá. E aí fica naquele diálogo, né? E ele pedindo para não ir. Aí Deus acaba fazendo um arranjo meio ali esquisito. Ele fala, teu irmão Arão está vindo aí, eu vou usar ele e você, tá? Você fala e manda Arão repetir, mas você vai cumprir essa missão. Eu vou colocar as palavras na sua boca, eu vou dirigir os seus passos em relação ao faraó. E aí a gente fica pensando, gente, será que Deus não podia ter escolhido outra pessoa? Um outro candidato menos relutante, mais entusiasta, fala, ô senhor, eis-me aqui, manda eu vou lá, eu vou fazer acontecer, senhor é comigo. Não teria sido uma escolha melhor? Não teria sido uma escolha? Por que Deus insiste numa pessoa assim como Moisés, que chega e fala, por que eu, Senhor? Eu ir lá falar com o homem mais poderoso do mundo, por que eu? Língua presa, eu não quero ir nessa missão. E a resposta para essa pergunta, por que eu? Por que Deus escolheu Moisés?
ela afeta o nosso viver hoje. E eu vou explicar por quê. Olha só, agora nós vamos avançar um pouco na história. Olha só, Moisés é usado por... Depois nós vamos voltar, mas ele é usado por Deus de forma tão poderosa. Deus manda as 10 pragas para o Egito e destrói o país, destrói Faraó, destrói o exército de Faraó. E Moisés atravessa o Mar Vermelho, o exército egípcio é completamente destruído na travessia do Mar Vermelho. Ele entra pelo deserto, leva o povo todo, mais de 6 milhões de pessoas, pelo deserto em direção à Terra Prometida, e começa essa caminhada em direção à Terra Prometida. Nós vamos ver isso lá no livro de Números, né? A palavra Números significa no deserto. E lá em Números 12, irmãos, está a resposta por que Deus escolheu. Em Números 12 começa da seguinte forma: Miriam, a irmã mais velha de Moisés, e Arão, também o irmão mais velho, que era sumo sacerdote, Deus escolheu ele como sumo sacerdote, partem para cima de Moisés. Arão foi mais no embalo de Miriam, porque é Miriam realmente que deve ter feito a cabeça de Arão. Partem para cima de Moisés e começam a questionar a liderança de Moisés. Vê lá em Números 12. Ela fala: vem cá, Moisés, que papo é esse? Eu vou botar uma linguagem atual para a gente entender. Que papo é esse que só você fala com Deus? Que papo é esse que Deus só te usa? Porque nós somos todos hebreus, né? Sou tua irmã mais velha, aqui está teu irmão que é o sumo sacerdote, por que só você? E além disso, Moisés, você casou com uma mulher cuxita, com uma etíope, com uma mulher negra. Não foi uma mulher do nosso povo. Reparem essa acusação seríssima que Miriam está fazendo. A reação de Moisés, a Bíblia fala, lá em Números 12, que Moisés ouve isso, não reage e diz: Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Olha que coisa fantástica. Quando ela acaba de falar essas palavras, a Bíblia diz que o Senhor ouviu o que Miriam falou. E o próprio Deus vai resolver essa questão. Ele desce numa coluna de fumaça, chama Moisés, Arão e Miriam. Vem cá, os três, vem cá, aproxime-se. Vamos lá para a tenda do encontro. Os três vão para a tenda. E ele vira para Miriam, não é para Arão, ele vira para Miriam e fala: ô Miriam, quando tem um profeta meu, eu revelo para ele o que eu quero, por meio de visões, por meio de sonhos. Mas com meu servo Moisés não é assim. Eu falo com ele face a face. Ele vê a minha forma. E você não teve o temor para falar mal do meu servo Moisés? E Deus fala isso e sobe na coluna de fumaça de volta. Quando ele sobe, Arão olha para Miriam. Miriam está completamente leprosa. A palavra lepra, na Bíblia, aponta muito para o pecado. Arão dá um grito. Grita e vira para Moisés e chama já Moisés de Senhor. Senhor, Senhor, clama ao nosso Deus, olha, para que ela não vire um aborto. Moisés cai no chão de novo, clama a Deus: Senhor, por favor. E o Senhor fala com Moisés: se um pai cuspir na face de uma filha, naquela época no costume, né, do patriarcado, o pai cuspir na face da filha quando a filha o desonrava, ela não tem que ser separada da família, então tá, ela vai ficar 7 dias fora do acampamento. Depois ela pode retornar. A gente não sabe se nessa volta ela foi completamente curada. A Bíblia não toca mais nesse assunto. Mas repara, nesse contexto, irmãos, é como se Miriam chegasse para Moisés e falou: Moisés, é o seguinte, você chegou nesse ponto aí
Graças a mim. Graças a mim. Porque fui eu, quando você ia ser morto pelo exército de Faraó, fui eu que te coloquei num cestinho. Fui eu que coloquei você nas águas do Nilo. Fui eu que empurrei o cesto em direção à princesa do Egito. Fui eu que falei com ela para contratar a mãe para ser sua mãe de leite. Então, se você chegou aí nessa posição, você deve tudo isso a mim. Ela está agindo. Primeiro, esse sentimento de inveja, né, que nasceu no coração dela, e depois faz com que ela se torne uma verdadeira abusadora. O que é um abusador? Abusador é aquele que tenta controlar a vida de alguém. Olha como essa atitude de Miriam é muito comum em nós. Nós muitas vezes agimos dessa forma, né? Querer controlar a vida de alguém. Moisés passou 40 anos no deserto, 40 anos de humilhação. Foram esses 40 anos de humilhação que transformaram ele no homem mais manso sobre a face da terra. Foi a disciplina que Deus fez com ele para amansar o seu coração. Esta é a razão de Deus ter escolhido Moisés. Reparem, irmãos, ele não reagiu. Ele não reagiu. Ele colocou toda a questão nas mãos de Deus. E Deus sabia que aquilo ali poderia virar uma cisão muito grave, poderia quebrar a união daquelas 12 tribos que estavam formando a nação, que iriam para a terra prometida e ficar na terra prometida para cumprir a promessa a Abraão, para que a criança nascesse na terra prometida. Que criança é essa? Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, para que a salvação, a bênção de Abraão fosse para todos os povos. Então Deus já está vendo lá no futuro o perigo dessa cisão que ia dividir a nação. Essa característica de Miriam de ser uma abusadora, né? O abusador é aquele que quer estar no controle de qualquer relacionamento, quer se manter no poder. Quando ele não percebe que ele não está no poder, ele se torna inseguro e às vezes ele explode, como ela explodiu. Acha-se no direito de dominar a vida do outro. Não reconhece o outro como um ente separado com suas próprias necessidades. Ele quer te punir porque quando ele pune, ele acha que está te treinando para a vida. Ele distorce os fatos para provar que a culpa é dele. Você casou com uma cuxita. A culpa é sua. Quantos maridos não são assim, irmãos? Quantas esposas não são assim? Quantos pais não são assim? Abusadores deformam o caráter da pessoa que é vítima e eles gostam de pessoas que não reagem. Parece que o tempo todo a pessoa tem que estar num tribunal se defendendo para provar sua inocência, para fazer valer as suas necessidades. E muitas vezes o abusador se faz de vítima. Ah, na minha infância aconteceu isso comigo, por isso que eu sou assim hoje. Muitas mães, maridos, agem dessa forma para justificar o seu abuso. E que aí se torna uma manipulação extremamente eficiente e poderosa para destruir o caráter de alguém. Essa dinâmica abusiva, ela provoca reações nas vítimas. Muitas vezes as vítimas têm mau humor, têm raiva, têm ressentimento, até depressão, fraquezas, doenças, até suicídio. Deus apareceu ali naquele momento para defender Moisés, né? E Moisés intercede por ela. Deus não mata Miriam, mas pune ela com lepra. É uma disciplina extremamente dura, mas foi necessária para curar esse caráter abusador de Miriam. Estão vendo, irmãos? Em número 16, vai acontecer uma outra revolta. 3 sacerdotes, Coré, e vai chamar 2 grandes príncipes da tribo de Rubens, Datã e Abirão, vão reunir 200 pessoas e vão partir para cima de Moisés de novo. Só que agora Moisés está num nível de intimidade com Deus muito grande. E a mesma questão que Miriam colocou: quem é você para liderar o povo? Quem é você que você só acha que só Deus fala contigo?
Que negócio é esse? Partem para cima de Moisés. Moisés o que faz? Em número 16, se ajoelha no chão. É como se ele estivesse falando, Senhor, novamente estou passando por isso. Coloca essa questão nas suas mãos. A Bíblia fala em Romanos 12, não vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim, ao Senhor, pertence toda a vingança. Só que nessa vez, Moisés, o homem mais manso da terra, se levanta e fala, olha, seguinte, eu sou profeta do Senhor. Agora, para vocês verem se a minha profecia é verdadeira, vocês vão ver isso hoje, porque vocês todos vão morrer. Vocês todos vão morrer. Se vocês morrerem de velhice ou de doença natural, eu não sou profeta. Mas se hoje vocês morrerem, eu sou profeta do Senhor. Então, façam o seguinte, pegam os seus incensários, venham agora para a tenda do testemunho, né? E coloquem seus incensos. Se o Senhor aceitar, eu não sou profeta. Se a terra se abrir e engolir vocês todos, eu sou profeta do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. A terra se abriu e engoliu todos eles. Reparem, irmãos, Moisés está sempre colocando esses conflitos nas mãos de Deus. Ele não se defende. A mansidão faz parte do seu caráter. Essa foi a razão por que Deus escolheu ele, irmãos. Ele não era uma pessoa obstinada. Os 40 anos no deserto mansaram ele. Ele não tinha outros planos. Como é que preferisse os seus planos em relação aos planos de Deus. Ele não era um viciado, ele não era viciado em internet, em redes sociais, BBB, não alienado do que estava acontecendo à sua volta, não, ele era muito ligado no que estava acontecendo à sua volta. Mas ele era verdadeiramente a pessoa mais humilde na face da terra. E nunca passou pela sua mente que ele poderia ser escolhido por Deus. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª pessoa para essa missão. Por quê? Porque o seu ego estava sob o seu controle. A sua natureza carnal, que a Bíblia chama... Depois você ouça aquela mensagem que está no nosso vídeo, uma carta sax, carta pneuma, ouça essa mensagem. Né? A sua natureza carnal, que é inimiga de Deus, que não consegue obedecer a Deus, e não tem como obedecer a Deus, não se submete à vontade de Deus, estava sob controle. Essa foi a razão pela qual Deus escolheu. Então, a resposta a essa pergunta, por que eu, está na própria pergunta. Está na própria pergunta. Uma pessoa que não é humilde jamais faria essa pergunta. Falando, opa, Senhor, obrigado, o Senhor escolheu a pessoa certa para essa missão. Por que eu? Ele era o homem perfeito para essa missão. Jesus Cristo nos falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo está em nós para nos transformar em pessoas parecidas com Jesus, humildes. Por quê? Porque nós temos grandes chances de sermos pessoas abusadoras. Né? E Moisés vai se tornar o instrumento ideal para derrotar o homem mais poderoso do planeta, o faraó do Egito, o rei do maior império da face da terra, aquele que era adorado como Deus pelo seu próprio povo. É esse homem que Moisés vai confrontar. Ele se achou completamente incompetente para ser o interlocutor ousado com o faraó. Mas à medida que você vai vendo as pragas que vão sendo lançadas, as idas e vindas de Moisés para falar com o faraó, você vai ver que ele vai sofrendo uma transformação fantástica, espantosa. Os seus argumentos, lá no início, em Êxodo 3, 4, que ele usou contra o papel que Deus lhe atribuiu, foram anulados pelo próprio Deus. Ele assume com todo o seu ser a missão que Deus deu a ele. Ele vai ser o instrumento ideal para derrotar o homem mais poderoso do planeta. Por quê? Porque ele não tinha nenhum ego para atrapalhar. Filipenses capítulo 2 fala,
tenha em vós. E Paulo escreveu isso na prisão, numa prisão horrível, com esgoto passando pelos seus pés. A carta da alegria. O apóstolo Paulo fala, Filipenses 2, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo reconhecido como homem, e a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho debaixo da terra, sobre a terra e lá e nos céus se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus resiste ao soberbo, irmãos, mas exalta o humilde. Olha que coisa fantástica. Moisés se torna o canal perfeito para que a vontade de Deus fosse entregue ao faraó. Moisés moldou sua vontade à vontade de Deus. E a cada praga que ia sendo lançada, mais força, mais ousadia nas palavras e ações de Moisés. O homem mais humilde da terra se tornou porta-voz perfeito de Deus. Isso é uma grande lição. Jimmy Swaggart, o grande evangelista americano, né, que durante seu ministério arrebatava multidões em estádios que iam vê-lo. Ele mesmo confessa que um dia, ao subir num estádio, o estádio lotado, né? Que nem a gente vê nesses cantores de rock, né? Nessas Taylor Swift da vida que enche estádios. Mais ou menos assim, aquele estádio lotado. Jimmy Swaggart olha para aquela multidão e fala: Deus precisa de mim para pregar o Evangelho. E o próprio Jimmy diz que ali começou a sua decaída. Deus não precisa de ninguém, irmãos. De ninguém. De nada. Ele usa uma mula, até uma pedra, se for necessário. E o ministério de Jimmy Swaggart começou, ele se envolve com prostitutas e acabou. Acabou. Irmãos, assim como Deus abominou o abuso de Miriam e a intriga de Coré, Deus abomina a soberba, o orgulho que a gente possa ter. E o grande fato dessa história toda, irmãos, Moisés, por ter cumprido a vontade de Deus sem ego, fez sobressair o que de pior tinha no faraó. Tal como Deus falou que ia acontecer. Deus falou, ele não vai deixar o povo sair. O coração dele vai ficando cada vez mais duro. Reparem, o faraó não reconheceu o Deus que o criou. Ele chega para Moisés e fala, quem é esse Deus que você está falando, que eu não conheço? Quem é Hashem? Hashem é a palavra hebraica para chamar Deus, uma das palavras, que eu não conheço. Ele não reconheceu o seu Criador. Quando um ser humano caído, como todos são, não reconhece o seu Criador, ele se torna órfão. Ele perdeu a existência, a razão da sua existência. Ele nega o seu próprio autoconhecimento que pode preservar a sua humanidade. Então ele bestializa. Foi esse o retrato que o apóstolo Paulo traçou sobre a humanidade sem Cristo. É só você ver lá em Romanos capítulo 1. O que se tornou a humanidade. Ele vai cair num abismo narcisista e decide enfrentar o Criador de toda a existência. Sabe o que me chama a atenção nisso, irmãos? Que existem milhões de faraós por aí. Faraós no nosso ambiente de trabalho, faraós nas igrejas, faraós na política, faraós nas bancadas evangélicas da vida, faraós nas igrejas, na nossa família e até dentro de nós. Cada vez que nós prejudicamos, quem é essa mulher que você casou?
né? Cada vez que ofendemos, cada vez que maltratamos, com palavras, atos e rejeitamos, discriminamos qualquer pessoa, quem está governando a nossa vida é o faraó que está dentro de nós. A nossa natureza carnal. E se nós declaramos que somos cristãos, que amamos a Deus, né? Aguarde a disciplina de Deus. Porque isso nunca vai sair barato, irmãos. Nunca vai sair barato. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Toda sabedoria. E vê a memória um documentário. Eu gosto muito dos documentários que tem no canal Curta, né? E tem alguns documentários franceses históricos que retratam o mundo antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Europa, depois, vários lugares, em determinadas épocas. E eu vi essa semana um documentário que se passa em Munique, Alemanha, 1935. No ano que Hitler é nomeado chanceler de toda a Alemanha. Um ano que ele é chamado então de o Führer, o líder, que concentra todo o poder sobre ele, se torna o grande faraó da Alemanha. Nesse ano, já vinha desde o século passado, o antissemitismo vinha crescendo muito na Alemanha. Hitler apenas jogou mais lenha na fogueira, né? E várias pessoas vão debatendo o que estava acontecendo em 1935. Principalmente a perseguição sistemática aos judeus que estava acontecendo. E uma menina, são vários depoimentos, uma menina que sobreviveu à guerra, se tornou uma senhora, na década de 60, 70, sei lá, ela relata algo que aconteceu em 1935, uma alemã. Ela falou que na sua salinha de aula havia uma menininha que era muito querida. O nome dela acho que era Heidi, né? Com H. Ela era muito querida, era muito alegre, todas as colegas gostavam dela. E em 1935, elas estão assistindo a aula, entra na sala várias moças da juventude nazista e pegam Heidi, que era judia, e a jogam no chão no meio da aula e começam a pisar com os 2 pés, pulando em cima do plexo solar dessa criança, com toda a força. Essa menina que está vendo, que está dando esse depoimento, vira para a professora e fala: professora, você não vai fazer nada. A professora: ué, você não é uma alemã? Ela é uma inimiga da Alemanha. Deixa ela fazerem o trabalho dela. Nisso, todas as meninas se unem a essas moças e todas começam a pisar com os 2 pés em cima do peito, do plexo solar da Heidi. Inclusive, essa menina que era a melhor amiga dela. E ela narra, no final, Heidi estava morta. Mataram a criança na sala. A gente pensa, irmão, isso é tão chocante que a gente pensa que isso é algo do passado. Não, não é não, irmãos. Isso está muito vivo dentro do coração do ser humano. E Paulo vai falar para Timóteo que isso estará extremamente vivo, e a Bíblia mostra para a gente que estará extremamente vivo isso. Os faraós que habitam dentro de nós. Reparem como isso é perigoso. Então, Deus nunca vai deixar isso barato dentro de nós, irmãos. Ele vai sempre nos disciplinar, como ele disciplinou Moisés, com 40 anos de deserto, como ele disciplinou Miriam, como ele disciplinou Coré, Datão e Abirão. Então, o temor a Deus tem que nortear a nossa vida, para que esses faraós dentro de nós não saiam para fora. E nós estamos vendo, não preciso nem falar, irmãos, nós estamos vivendo essa política do ódio já há alguns anos. Mas vamos voltar agora lá para as 10 pragas. Por que Deus mandou 10 pragas para o Egito? Por que não deu um golpe só e acabou com tudo, meu irmão? Porque ele sabia que Faraó não ia deixar
Israel partir. Mas interessante que cada praga que Moisés fala que Deus iria lançar, algumas, tem lá as rãs, os gafanhotos, né? Alguns deuses do Egito são humilhados, mas tem algumas pragas, a praga das trevas, a praga do rio se transformando, a água do rio transformando em sangue, ela tem muito paralelos com os 10 atos de criação do mundo, do universo, que estão em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus falou, faça-se as águas de separação da terra. A água é a fonte de vida da natureza. E o sangue é a fonte de vida meu e dos animais. O que Deus faz? Transforma a água em sangue e mata a vida no rio Nilo. Cada praga, faça-se a luz, que a pouco tem as trevas, cria-se um homem, e depois tem a morte dos primogênitos. Enfim, cada praga mostra que cada força vital introduzida por Deus na criação, Deus vai invertendo tudo. Cada praga, além de ser uma lição para Faraó, para mostrar como ele estava errado, estava desconstruindo a sua criação. Ele estava desconstruindo a sua criação. O nosso livre-arbítrio, que é uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu para o ser humano, né? A capacidade de escolher entre o bem e o mal, está comprometido por causa do pecado, desde o Éden. Romanos 7 diz, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Romanos 7. Mas em Romanos 8 ele fala, graças a Cristo. O Espírito Santo agora está em mim e eu passo a entender o Evangelho, que sem Jesus nada posso fazer. Na minha fraqueza, o seu poder vai se aperfeiçoar. E eu vou reconhecendo que Deus é o meu Criador e Pai. Faraó se recusou a reconhecer Deus como Criador. E Faraó se tornou abusador da sua nação e destruiu a sua nação. Ele era incapaz de discernir entre o bem e o mal. Levou à morte da sua nação, destruiu o seu exército e ele mesmo morreu. Contraste tremendo entre dois paradigmas. Moisés, humilde e manso, não cheio de si, tinha espaço para que Deus entrasse no coração, na sua alma, nos seus lábios, nas suas palavras e através dos seus atos cumprisse a sua missão. Faraó, Coré, Dantão, Apirão, quase que Miriam, não passavam de nada ao colocar o seu ego em primeiro lugar. Então essa lição das 10 pragas, ela mostra para nós, assim como Deus criou um mundo em 6 dias, ele desconstruiu o seu mundo no Egito. E vai desconstruir esse mundo que nós estamos vivendo, como é narrado no Apocalipse, com as suas 7 taças da ira durante a grande tribulação que vai durar 3 anos e meio. Isso vai acontecer. Toda a criação será desconstruída. A lição é, se nós formos tentados a negar sua presença, ele pode desfazer o que criou nas nossas vidas. Tão prontamente como criou tudo. Irmãos, nem todos nós poderemos ser como Moisés foi, manso, humilde de coração, mas podemos aprender com ele. Por isso essa mensagem está sendo falada, para que a gente aprenda com a palavra de Deus. Aprenda que a humildade é a porta aberta para que Deus entre nas nossas vidas. Que um falso zelo de Deus só trouxe tragédias, irmãos. Como essa que eu falei da Alemanha, quando a igreja protestante e católica abraçaram a extrema-direita, o nazismo na Alemanha, e trouxe toda essa tragédia, se envolveu com política e trouxe toda essa tragédia. A humildade é o antídoto para isso, irmãos. A humildade nos protege disso, desses faraós que estão dentro de nós, que estão ao redor. É a porta aberta que Deus deixa para que Deus entre na nossa vida e nos dê aquilo que a gente precisa para viver. Só o fato de estar falando aqui com vocês
e você está me ouvindo, é sinal que nós estamos vivos. Se estamos vivos, é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. É a misericórdia de Deus que nos protege de nós mesmos, dos faraós que habitam dentro de nós, faraós abusadores que vivem dentro de nós. Então, quando Moisés pergunta, por que eu? Sempre que a gente fizer essa pergunta para Deus, Deus, por que eu? Porque eu sou merecedor da tua misericórdia. Porque eu tenho um emprego, porque eu tenho saúde, porque eu tenho uma família, porque eu vou trabalhar, tenho meu sustento, porque eu estou vivo. Cada vez que você faz essa pergunta, é um sinal de uma vida espiritual sadia. É um sinal, irmãos, que a gente reconhece Deus como um Pai misericordioso e que é o nosso próprio fôlego de vida. Por quê?